que a gente calcula integrais duplas usando coordenadas polares. Nesse vídeo eu vou resolver duas integrais usando coordenadas polares para mostrar algumas situações que podem acontecer e como é que a gente trabalha com essa mudança de variável que era cartesiana e traz para coordenadas polares. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Antes de a gente ir lá resolver as integrais duplas usando coordenadas polares, a gente precisa entender, a gente precisa lembrar do que é coordenadas polares e qual que é a relação entre coordenadas polares para cartesiana. Então, se a gente tem um ponto r, θ, em coordenadas polares, a gente pode transformar em coordenadas cartesianas usando essas duas fórmulas. O x igual a r cosseno de θ e o y a r seno de θ. Essas duas expressões aparecem muito quando a gente faz as integrais duplas, então é sempre bom lembrar, o x está associado com o cosseno e o y está associado aqui com o seno. E aí a gente tem o nosso ponto xy, mas se a gente tem um ponto xy, a gente pode transformar esse ponto xy em rθ, em coordenadas polares, usando essas duas expressões aqui, onde o r é a distância, né, do ponto até a origem e o θ é esse ângulo que faz com o eixo x. Essa primeira expressão também é bastante usada quando a gente vai fazer integral dupla usando coordenadas polares. Então, essas três aqui aparecem ali com bastante frequência. A integração dupla usando coordenadas polares é uma integração que a gente vai fazer uma mudança de variável. A gente vai substituir as variáveis que eram x e y para novas variáveis que são os r e θ. Então, se a gente lembrar lá de cálculo 1, que a gente fazia integral por substituição, o que a gente tem? A gente tem uma integral que não pode ser feita de forma direta, e aí a gente faz uma escolha, substitui a variável x por uma nova variável que geralmente a gente chamava de u. Então aqui u é igual a x sobre 2. E aí eu derivo essa função u em relação a x, ficamos com meio, e o próximo passo é isolar o dx para a gente poder substituir aqui na integral. Então essa integral, usando esse u e esse dx aqui, a gente pode reescrever como uma integral de e na u vezes 2 du, que é essa expressão aqui que representa o dx. E agora a gente pode fazer essa integral de forma direta, mas a ideia aqui não é relembrar a integral por substituição, e sim trazer algumas informações que a gente já tinha lá para o contexto agora dessa nova substituição. Observem que quando eu troquei o dx, eu tive um ajuste, eu precisei colocar esse A2, que é um ajuste ali na variação, na minha mudança de variável. E esse ajuste sempre vai aparecer. Nesse caso, foi um ajuste que era só um número, mas pode também depender de alguma variável. Esse 2 aqui, ele está associado com a derivada que a gente fez de 1 em relação a x. Mas se a gente quiser isolar esse 2, a gente pode passar esse du aqui para o outro lado. Então, a gente teria a derivada de x em relação a u. Eu posso isolar o x aqui na nossa equação inicial e ter o x dependendo de u. E aí, a gente poderia fazer a derivada de x em relação a u também. Mas o 2, ele vem dessa derivação. Claro que a gente acaba usando essa técnica aqui para facilitar ali a nossa substituição, mas ele representa a derivada de x em relação à nova variável. E agora, quando a gente for fazer a mudança de variável de coordenadas cartesianas para polares, a gente também vai precisar desse ajuste que aparece aqui na integral da substituição. E como é que a gente vai construir esse ajuste? Esse ajuste, no caso de integrais duplas, integrais triplas, ele é chamado de jacobiano. Existe uma forma específica para a gente calcular esse jacobiano, e dependendo da mudança de variável que a gente está fazendo, vai ser um jacobiano diferente. No caso de coordenadas polares, como é sempre a mesma mudança, o jacobiano também vai ser o mesmo. E usando a mesma ideia que a gente viu ali, que o jacobiano, que é aquele 2, que pode ser chamado jacobiano ali para substituição, ele veio da derivada da variável que a gente tinha, x, em relação à nova variável, u, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente tem as variáveis x e y e quer trocar por novas variáveis r e θ. Só que a gente tem funções de duas variáveis. Então, eu tenho uma derivada parcial.
Isso aqui está dizendo que eu quero pegar todas as derivadas de x e de y de primeira ordem em relação às variáveis novas r e t. E essa expressão aqui é uma fórmula e significa que a gente vai calcular um determinante dessa matriz aqui formada por todas as derivadas de primeira ordem, tanto do x quanto do y em relação a r e em relação a θ. Sempre vai ser nessa ordem aqui. Na primeira linha aqui em relação a x, na segunda em relação a y. Na primeira coluna a derivada em relação a r e na segunda coluna a derivada em relação a θ. Então a gente tem o x e o y dado por isso e a gente pode calcular as derivadas parciais. A derivada parcial de x em relação a r, o cosseno de θ ele não depende de r, então a gente vai derivar apenas r em relação a r. Isso é 1 vezes cosseno. A mesma coisa aqui para o y, a derivada parcial de y em relação a r vai ficar 1 vezes o seno de θ, que é apenas o seno de θ. E agora a gente vai derivar x em relação a θ. Nesse caso, o r é constante e o cosseno de θ que a gente vai derivar. A derivada de cosseno de θ é menos seno de θ. E a derivada de y em relação a θ, a gente deriva apenas o seno. A derivada do seno é cosseno de θ e mantém o r, que ele se comporta como constante nessa derivação. E essas 4 informações aqui que a gente tem, a gente joga aqui dentro desse nosso determinante. Lembrando então lá de álgebra linear, a gente sabe que o determinante de uma matriz 2×2 a gente vai multiplicar a diagonal principal, então vai ficar cosseno vezes r cosseno, que é r cosseno ao quadrado, menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Então, menos com esse menos vai virar mais r seno ao quadrado de θ. E essa expressão aqui, a gente pode simplificar ela. Posso colocar o r em evidência, tem r aqui e aqui, e sobra essa aqui, essa expressão bem famosa de trigonometria, que pode ser trocada por 1, né? Lembrar que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sempre é igual a 1. Então, no caso de coordenadas polares, o jacobiano é sempre r. Então, aquele 2 que aparece lá na integral por substituição, que a gente precisa fazer o ajuste, no caso da substituição por coordenadas polares, em vez daquele 2, vai aparecer esse r. E a gente vai trocar o dx e o dy por r dr dθ, ou a gente pode fazer r dθ dr. Ali a gente pode mudar a ordem de integração como for melhor, né? Mais conveniente para a gente resolver um problema. E agora vamos resolver uma integral usando essa substituição. Essa primeira integral é uma integral que eu peguei de um vídeo anterior, onde eu falo sobre regiões usando coordenadas polares, né? Como determinar as limitações ali das regiões usando coordenadas polares, que é super importante pra gente aqui quando faz integral por coordenadas polares, entender isso. Então lá tem uma sequência de um monte de regiões que podem acontecer e como é que a gente encontra essas limitações. Vou deixar aqui nos cards a indicação desse vídeo. Se você ficar com dúvida agora nessa montagem da região de integração, você pode ir lá, que aquele vídeo vai te ajudar muito a entender como é que funciona essas regiões. Esse caso aqui é um exercício típico de integral dupla que usa coordenadas polares, porque esses limites que aparecem aqui para o x, eles estão dizendo implicitamente que é uma circunferência ou que é uma parte de uma circunferência. Se a gente quiser fazer essa integral de forma direta, sem utilizar coordenadas polares, a gente até pode, mas depois que eu integrar e substituir o x aqui por esses dois termos, vai aparecer termos com raízes para a gente integrar. E esses termos podem ser muito difíceis de serem feitos. Mas quando a gente passa para coordenadas polares, eles somem, essa raiz some e fica mais fácil de ser integrado. Mas como é que eu sei que é uma circunferência? Essa equação aqui é uma equação de uma circunferência. x² mais y² igual a 4. E aí, quando eu isolo o x, eu vou passar esse y² aqui para o outro lado negativo e vou tirar esse 2 como uma raiz quadrada. E aparece tanto mais quanto o menos raiz de 4 menos y². E a circunferência a gente pode separar em dois pedaços. Nesse caso, como eu isolei o x, significa que a gente está falando do lado direito ou do lado esquerdo. Quando a gente está falando da raiz com sinal positivo, a gente está falando da meia circunferência aqui do lado direito. Quando a gente coloca o menos na frente da raiz, a gente está falando da meia circunferência
circunferência aqui do lado esquerdo. Então, sempre tomar cuidado. Se a gente isola o y, a gente está falando daí da parte de cima e da parte de baixo da circunferência. Se a gente tem isso, então a gente sabe que é uma circunferência que está indo desde o lado esquerdo até o lado direito. Mas eu tenho uma restrição aqui para o y. Ele está falando, ó, o y ele só pode ir lá do -2 até o 0. Então, eu não tenho, na verdade, a parte de cima dessa circunferência. Eu tenho só essa parte, essa meia circunferência aqui abaixo do eixo x. E essa é a expressão, as limitações que a gente tem em coordenadas cartesianas. E se agora a gente trouxer essas limitações para coordenadas polares, a gente vai ver que essa circunferência, essa meia circunferência, ela sempre vai ter raio 2, porque sempre vai começar aqui da origem até a bordinha, e a distância aqui do 0 até essa borda é no máximo 2, então o raio sempre vai estar aqui entre 0 e 2. E o θ, ele tá vindo aqui do π até o 2π. Essa meia circunferência pode ser delimitada usando essas duas limitações aqui para r e para θ. E agora a gente vai usar essas informações que a gente já trouxe anteriormente, que é o x em coordenadas polares, ele é r cosseno θ, o y em coordenadas polares é r seno θ, e o dx dy em coordenadas polares é r dθ dr. Aqui eu posso inverter a ordem, mas vou escolher fazer primeiro uma integral em θ, depois em r. E eu vou substituir aqui na minha integral. Como eu fiz uma integral primeiro em θ, eu coloquei os limites de θ aqui no meio, então de π a 2π. E por último, eu vou fazer essa integral em r, então os limites aqui de 0 a 2. O meu x em coordenadas polares é r cosseno θ, então eu substituí esse x por r cosseno θ. E o meu y em coordenadas polares também é r seno θ. Fiz só essa substituição. E observem aqui que a gente acrescentou o r dθ dr. Importantíssimo lembrar desse jacobiano. Se a gente esquece ele, a integral vai dar errada, porque ele é o ajuste que a gente precisa fazer em todas as substituições. Aqui a gente está fazendo a substituição, então precisa colocar esse ajuste. E agora a gente vai resolver essa integral. Parece, você pode ficar meio espantado e parece que essa integral ficou muito pior. Mas aqui a gente não tem mais aqueles limites com raízes. A gente tem limites constantes. E essas integrais que vão aparecer de seno, de cosseno, são integrais fáceis que podem ser feitas de forma direta. Primeira coisa, eu vou fazer aqui a distributiva. Vai ficar r quadrado cosseno de θ mais r quadrado seno de θ dθ dr. Posso colocar o r quadrado em evidência, e esse r quadrado que aparece aqui multiplicando tanto o cosseno quanto o seno, ele se comporta como constante quando eu vou fazer essa integral em relação a θ. Então a integral do cosseno vai ser seno de θ. A integral do seno de θ é menos cosseno de θ. E o r quadrado mantém aqui nas duas. E basta agora então a gente avaliar aqui de π até 2π. Fazendo essa substituição, a gente encontra essa expressão. Observem que eu copiei tudo e troquei o θ por 2π e o θ aqui por π. Como agora a gente sabe que seno de 2π e seno de π é 0, vai sumir esses dois termos. O cosseno de 2π, ele é igual a 1 e o cosseno de π, ele é igual a menos 1. Então, a gente vai reduzir essa nossa integral em uma integral de r quadrado vezes 1, vai ficar r quadrado com esse sinal de menos. Aqui a gente tem um monte de sinal de menos, então a gente não pode se perder. Menos com esse menos vai ficar mais r quadrado. Com esse menos aqui vai dar menos r quadrado. Então, a gente já tem um r quadrado aqui negativo, com esse aqui vai ficar 2r quadrado com esse sinal de menos na frente. E agora a gente tem que fazer essa integral, que é uma integral de uma potência. O menos 2 a gente mantém, porque é constante, e a integral de r quadrado é r ao cubo sobre 3. E vou avaliar nos meus limites de integração. Substituo o r por 2, eu vou ter 2 ao cubo, vezes o 2
que já estava aqui, dividido por 3. E se eu substituir o r por 0, vai ficar 0 ao cubo, que é 0, vezes 2 é 0, dividido por 3 continua sendo 0. Então, não vou nem acrescentar. E para fechar, a gente multiplica. 2 ao cubo é 8, vezes 2, 16, sobre 3, com esse sinal de menos que já estava ali. E essa é a nossa integral. A gente não precisou lidar com aquelas raízes que apareciam lá nos nossos intervalos de integração. Um outro tipo de problema que pode aparecer e que a gente pode usar integrais duplas é quando a gente tem um problema aplicado e aqui nesse problema aparece uma equação de uma circunferência. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar qual que é a região de integração. Na verdade, a gente tem aqui duas expressões com z, então a gente já sabe que a integral que tem que ser feita é em relação a essa função aqui, raiz de x² mais y ao quadrado, menos o zero, porque o sólido que a gente quer calcular o volume está sendo formado desde o plano xy, que é quando z é zero, até uma função aqui em cima. E essa função é essa aqui. E a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é que essa função seja toda positiva. Como o x² é positivo, o y² é positivo, raiz de um número positivo vai ser tudo positivo. Então, essa função sempre vai estar acima do eixo z igual a 0. Mas a gente precisa delimitar essa região. Essa aqui, como eu já falei, é uma circunferência centrada na origem e de raio igual a 5. Mas eu não coloquei a parte de lá dessa circunferência porque aparece uma condição aqui para o x também. O x tem que ser maior que 0, então não tem como ter um x negativo. E a gente só faz esse pedaço aqui da circunferência. E essa região de integração a gente vai trazer agora para coordenadas polares. A gente sabe que o raio vai ser de 0 a 5, que a gente vai começar aqui da origem até a bordinha, que é uma circunferência de raio igual a 5. E o nosso θ, ele vai aqui desse ponto até aqui em cima. Esse ponto aqui a gente pode pensar como se ele tivesse voltado π sobre 2. Então, de menos π sobre 2 até π sobre 2. A gente vai usar de novo essas expressões, mas nesse caso, se a gente lembrar, tem uma relação que dizia que o r é igual a raiz de x² mais y ao quadrado. E essa expressão aqui a gente usa com frequência. Então, em vez de trocar o x e o y aqui nessa expressão e fazer toda a manipulação algébrica, já pode colocar direto que essa expressão é igual a r, porque a gente já tem essa relação. E se eu substituir, eu vou só concluir a mesma coisa que a gente já tinha aqui. E aí a gente lembrar, né, do jacobiano e trocar o dx dy por r dr dθ. Antes eu fiz dθ dr, aqui eu vou escolher dr dθ, só para a gente fazer dessas duas maneiras. Substituindo tudo isso aqui na nossa integral, essa raiz por r, o dx dy por r dr dθ, então vai aparecer dois r's, um da raiz e um do jacobiano. Como eu escolhi integrar primeiro em r, o limite de integração para r é de 0 a 5, e por último, em relação a θ, o seu limite de integração é de menos π sobre 2 e sobre 2, que são os intervalos que a gente definiu. A gente tem que resolver a integral, então, de r quadrado. Em relação a r, vai ficar r ao cubo sobre 3, avaliado aqui de 0 a 5. Então, vai ficar 5 ao cubo, que é 125, sobre o 3, que já estava. E se a gente substituir no zero, vai zerar. Então, nem coloquei aqui. Integral de constante é a constante vezes a variável. A nossa variável é θ, então vai ficar 125 vezes o π sobre 2, que é o nosso limite superior, menos 125 vezes o limite inferior, que é menos π sobre 2. Esse menos com esse menos vai cancelar, vai ficar positivo, e a gente vai ter duas vezes o 125 sobre 3 vezes π sobre 2. Simplificando o 2 com o 2, a gente fica com 125 sobre 3. E assim a gente finaliza a resolução desses dois exercícios, desses dois exemplos usando coordenadas polares. Sempre prestar atenção muito na substituição, tem que trocar tudo que tinha x e y para as novas variáveis r e θ e nunca esquecer do nosso jacobiano. No caso de coordenadas polares, o jacobiano sempre vai ser aquele r, então sempre vai aparecer um r a mais ali na nossa expressão, e aí a gente segue a integração como a gente já fazia para variáveis
x e y. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como é que funcionam essas coordenadas polares, como é que a gente faz essas integrais duplas usando coordenadas polares. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.